Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar as origens do teatro, tá bom? E primeiramente eu preciso que vocês assistam um vídeo que eu disponibilizei, o link, aqui junto com a nossa publicação, e que vai contar um pouquinho da história do teatro, ok? Assistam e venham aqui para nossa videoaula. Bom, no arquivo que eu preparei para nosso estudo sobre o teatro, eu coloquei uma frase tirada de uma peça chamada Hamlet, escrita por William Shakespeare, que diz o seguinte sobre o teatro: a finalidade de representar, tanto no princípio quanto agora, era e é oferecer um espelho à natureza, mostrar a virtude seus próprios traços, a infâmia sua própria imagem, e dar à própria época sua forma e aparência. Hamlet, ato 3, cena 2. Bom, gente, essa frase, ela nos diz, basicamente, uma das finalidades do teatro, que é a representação da realidade, que é mostrar às pessoas, ao ser humano, à humanidade, a nossa realidade, que muitas vezes nós não vemos ou deixamos passar despercebidos. E a arte, ela tem esse poder, de por meio da sensibilização, mostrar ao ser humano situações que muitas vezes passam despercebidas, tá? Avançando, nós podemos dizer que a palavra teatro, ela deriva dos verbos gregos ver e enxergar, e significa lugar de onde se vê. Ou seja, é um local que eu vejo a realidade, é um lugar que permite nós vermos a realidade, certo? O teatro sempre provoca e traz reflexões para as pessoas que o assistem, para as pessoas que participam dele, enfim. A arte faz isso, certo? Quando surgiu o teatro, professora? Provavelmente na pré-história, tá? Desde o surgimento da humanidade, nós sabemos que foi-se necessário criar a arte, tá? A arte está unida a nós desde que o homem e a mulher existem, certo? Seja na pintura das cavernas, para tentar se defender de um predador, pois acredita-se que muitos homens e mulheres pintavam desenhos de animais ou até mesmo a própria figura humana nas paredes da caverna como uma espécie de preparação para o que ele ia enfrentar fora da caverna. Então, se ele pintava um animal que seria um predador, poderia ser que ele estava se preparando para lutar, para caçar aquele animal, certo? E nós acreditamos, por meio de estudos, que o teatro possa ter surgido, provavelmente ele surgiu dessa encenação, de quando o homem ia contar à sua família, as pessoas que estavam ali na caverna, como caçar. E aí, por meio de gestos, ele ensinava a sua família a caçar, tá bem? Avançando na história, nós também podemos perceber que a Grécia é um período que traz o teatro com mais características próximas à nossa realidade, certo? Nós temos que o teatro, na Grécia, ele surge entre os séculos 6 e 4 a.C., nas cerimônias e rituais, feitos em homenagem ao deus Dionísio, que era o deus do vinho, certo? E nessas celebrações acredita-se que Téspis representou pela primeira vez o deus Dionísio, criando assim o ofício de ator, tá bem? Também na Grécia, nós temos o surgimento de dois gêneros do teatro, que seriam a tragédia e a comédia. A tragédia, que normalmente é uma história, um enredo, que culmina com a morte, do protagonista, do herói. E a comédia, que muitas vezes satiriza, traz o humor ali para a nossa realidade, certo? Coloquei aqui também para vocês mais alguns exemplos de máscaras gregas, tá? Muito interessante nós observarmos, pessoal, que as máscaras, elas tinham um papel fundamental, no teatro,
tá? No teatro grego. E como não existia microfone na época, as máscaras também serviam como um canal de som para que a voz ecoasse, né? Para que a plateia escutasse, né? O ator ali na sua cena, certo? E aí, professora, que mais? Eu também coloquei para vocês alguns conceitos do teatro, tá? Lá no nosso arquivo, importantes pra gente ter uma noção maior do nosso conteúdo, tá? Então, teatro, primeiramente, a gente pode definir que é um local para que aconteça a peça, a ação dramática e que precisa ter um espaço para o público, para os atores, tá bem? Para a equipe técnica que está ali nos bastidores para que aquela peça aconteça. Tá bom? Nós também temos o palco, que é uma estrutura na qual são conduzidas as representações, né, as apresentações. Os palcos, eles podem assumir diferentes posições, tá? E a gente tem um modelo muito atual como o grego, tá? Que foi mostrado no vídeo que eu coloquei primeiramente para vocês. O cenário também é um conceito muito importante para a gente entender, porque é ele que vai criar a ambientação, a atmosfera para que aconteça aquela peça, aquela situação. A cortina, né, também ela traz essa questão do início e do fim do espetáculo. Ela é um elemento muito importante no teatro. A iluminação também, que pode ser considerada um fator essencial para que a peça tenha destaque em certos momentos, certo? O figurino também, gente, né? É fundamental que os atores estejam caracterizados de acordo com o personagem que ele representa, tá? O dramaturgo, quem que é o dramaturgo? O dramaturgo é o literato, o escritor que escreve a peça, tá? Ele quem escreve a peça, certo? O texto e avançando, tá? Nós temos também o ator, que é aquela pessoa que interpreta o personagem, certo? O cenógrafo, que é o cenarista, a pessoa que cria o cenário, o espaço cênico para que aquela peça aconteça, tá? O figurinista, que é aquela pessoa que cria o figurino, a roupa, né? Enfim, para que o ator, né, se caracterize. O elenco, que é o conjunto de atores, certo? O figurante, que é a pessoa que entra em cena para fazer um papel anônimo, como parte de grupos ou da multidão, certo? Muitas vezes essas pessoas não têm um nome específico, certo? Mas podem representar uma multidão, tá? E o espetáculo, tá? Que aqui eu coloquei para vocês que é uma grande diferença, né? Porque na pré-história não tinha espetáculo. Na Grécia, a gente já vai ter o espetáculo. E tem uma grande diferença quando nós temos uma peça criada para uma plateia, certo? E bom, conhecendo basicamente esses conceitos, nós teremos uma atividade, certo? Nós vamos responder umas questões online que a professora separou ali no arquivo, tá bom? Respondam e me devolvam, tá? Utilizem as palavras de vocês, evitem cópias, tá? Ctrl+C, Ctrl+V, isso não pode. Escrevam com as palavras de vocês para auxiliar, né, na aprendizagem, tá bom? E vai ter um espaço que eu pedi que vocês façam um desenho de 4 desses conceitos que são muito importantes para o teatro, tá? Seja palco, cenógrafo, figurinista, ator, dramaturgo. Escolha 4, tá bom? E faça um desenho, uma representação. Depois você tira uma foto e me envia, tá bem? Qualquer dúvida, estou à disposição, me perguntem, tá bem? E bom trabalho, turma. Fiquem com Deus.